Então, pessoal, nós vamos começar a nossa aulinha, né, de agregados para a construção civil. Nós já falamos um pouco sobre as propriedades, né, dos materiais em geral. Nós também fizemos alguma pontuação sobre os métodos de escolha dos agregados, né? Alguém poderia me dizer, me relembrar um pouco sobre como nós, quais são os critérios, né, os critérios básicos de escolha dos agregados para emprego na construção civil? Daisy? Propriedade, disponibilidade, custo viável, normas técnicas e mão de obra. Tudo bem. E também tem a questão da qualidade, né? Verificar se o agregado ele é um agregado de boa resistência, se é um agregado com boas propriedades de durabilidade, se não é um agregado tão frágil, né? A gente sabe que, por exemplo, quando nós falamos em concreto, né? O concreto é o material mais utilizado aí na construção civil, né? Depois da água. E aí, quando a gente analisa isso, nós vemos, por exemplo, o consumo até pouco tempo, acho que em 2012, eram de 12 bilhões de toneladas por ano, né? 12 bilhões de toneladas de concreto por ano. Se a gente fizer uma analogia e verificar que 80% do concreto ele é composto de agregados, né? E hoje a gente já sabe que os agregados eles são as composições, né? Os agregados, na verdade, eles vão se dividir entre agregados miúdos e agregados graúdos. Os agregados graúdos é, de fato, a rocha fragmentada, né? As britas que a gente entende. E depois nós temos o agregado miúdo, que aí nós temos a areia e os finos, né? Que também entram nessa conta. Então, você tem 80%, né, da formulação do concreto, ela é devido ao agregado. Você tem 20% ali que é do cimento e mais ar incorporado, né? Então, é uma quantidade bastante expressiva, né? Se nós formos considerar esses agregados, e são materiais que definem, né, as características desses meus materiais cimentícios, né? Como, por exemplo, a argamassa, como é o concreto, como são as natas, tá? Uma outra consideração que eu queria fazer sobre o concreto como material é que vocês vão ouvir que o concreto ele é um material compósito, né? O que é isso? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o material compósito ele depende das propriedades de cada um desses componentes. Então, se você tem os agregados, né? E quando eu falo agregados, agora a gente já pode fazer uma divisão entre agregados graúdos e agregados miúdos, né? E aí, quando nós analisamos a composição do concreto em si, quando você abre um testemunho de concreto, um corpo de prova, o que é que você consegue perceber? Você consegue perceber uma nítida presença de brita e depois essa brita ela passa a ser recoberta por uma argamassa, tá? Então, a brita, ela ocupa um volume considerável, né? Ocupa quase 60% do volume do concreto, ele é o volume da brita, né? Depois você tem 40% aí para argamassa, onde desses 40%, 35% é argamassa, os outros 5% fica ali em torno de vazios e ar incorporado, tá? Então, nós temos, dada a grande presença, a maciça presença, né, desse concreto, dessa rocha, né, na forma britada. Então, as propriedades dessa rocha, seja ela leveza, seja ela resistência à compressão, né, tenacidade, por exemplo, são propriedades que vão fazer com que aquele meu produto final, né, o meu concreto, ele tenha propriedades semelhantes às propriedades daquela rocha, tá? Então, quando nós classificamos, né, quando nós começamos a pensar em agregados para a construção civil, hoje nós temos uma classe imensa de agregados. Nós temos agregados naturais, que aí vão ser aquela areia de rio, né, a rocha já fragmentada na forma de seixo rolado, né? Vocês já devem ter visto em regiões que você tem um rio, você tem ali nas margens do seu rio uns agregados arredondados, né? Esses agregados arredondados, eles têm essa forma porque
devido à abrasão, né, provocada pela movimentação desse teu agregado ao longo do curso do rio, né? E com isso ele vai batendo, vai rolando, vai tendo as arestas aparadas e ele começa a adquirir uma forma arredondada. Então esses são os seixos rolados. E aí, também proveniente dos processos de desagregação das rochas, você tem rochas menores. Só que muitas vezes, as regiões onde nós temos essas rochas com tamanhos reduzidos, né, elas não estão próximas aos centros urbanos, que são ainda hoje os grandes consumidores dessa matéria-prima. Tá bom? Então, quando nós analisamos nesse contexto, você percebe a necessidade da indústria da construção civil também desenvolver, né, esses agregados para o seu uso. E aí nós entramos na outra classe, que seriam a classe dos agregados artificiais. E aí, na classe dos agregados artificiais, nós temos a pedra britada, que daqui a pouco nós vamos ver todas as dimensões delas, né, as propriedades, e nós temos as areias artificiais, né, e essas areias artificiais elas podem ser desde resíduos da construção civil, mas também podem ser derivadas da própria pedra, do próprio pó de pedra, né, do próprio processo de britagem, tá? E aí vocês têm, né, a questão do uso. Será que todos os agregados eles têm uma finalidade específica de uso, né? Será que eu posso utilizar os mesmos agregados para todos os tipos de obra? Isso é uma questão que nós precisamos verificar e compreender melhor. Então, pessoal, nós temos aqui, né, quando nós falamos nessas obras de edificação, nós temos principalmente o uso, de fato, dos meus agregados britados, né, da minha areia também, e depois, e isso tudo dentro de uma faixa granulométrica muito conhecida, tá? Depois nós vemos para utilização, por exemplo, em pavimentação, em barragens, aí você vê materiais agregados com um pouco mais de propriedades, né, com propriedades distintas dos agregados que eu uso na edificação. Por exemplo, os agregados de pavimentação, eu preciso que eles tenham uma abrasão muito baixa, né? Por quê? Porque se ele tiver um índice de abrasão muito alto, o que vai acontecer é que à medida que nós tivermos os veículos passando, né, o atrito provocado entre os pneus dos veículos e aquele agregado vai causar um desgaste superficial muito alto. E aí isso vai se traduzir em problemas de durabilidade daquela minha via que foi pavimentada. Depois, nas barragens, se nós tivermos agregados muito porosos, né, ou agregados com baixa densidade, o que é que acontece? Acontece que à medida que o nível de água sobe, né, o empuxo ele pode ser capaz de romper aquela barreira provocada por conta, né, da baixa densidade daqueles meus agregados. E aí, isso eu estou falando exclusivamente daquelas barragens que a gente chama barragem de terra, né, não das barragens de concreto. Para obras de saneamento também é bastante interessante, tá? E aí, esses materiais eles vão incluir blocos, pedras, pedregulhos, os cascalhos, né, os seixos, as britas, os pedriscos e as areias. Então, quando você vai construir uma casa, acredito que vocês já devam ter observado em algum momento dessa vivida vida de vocês, né? O baldrame de uma casa, né? Você vai lá, você nota que as pessoas elas colocam blocos de pedra, né? Grande, às vezes pedras de mão, né? Do tamanho que eles podem manusear com a mão, e ali faz aquele enchimento do baldrame de barro, né? Depois disso, tem o pedregulho, que já é uma pedra mais irregular e com tamanho intermediário entre as pedras de mão e os cascalhos, e aí você tem
essas descidas. Mas, enfim, os agregados, eles acabam sendo encontrados na construção civil, né, em todos esses, de todas essas formas de utilização, desde a construção, né, de pequenos elementos, de elementos decorativos, até mesmo as grandes obras, que aí eu incluo as barragens, né, as represas, as pontes, as torres eólicas, enfim. Os agregados, eles vão ser classificados, né, de acordo com o tamanho. Então, como é que eu classifico os meus agregados? Logicamente que precisa existir um controle para que eu possa melhor utilizar esses agregados. Agregados maiores, eu vou precisar, se eu for utilizar em concreto, né? Quando é que eu utilizo agregados maiores? Eu vou utilizar agregados maiores quando eu preciso reduzir um pouco o meu consumo de cimento, né? E aí eu uso agregados maiores também, de acordo, se vocês pegarem a NBR 6118, e também a norma de dimensionamento de concreto, ele vai te explicar que, de acordo que o tamanho da brita, ela deve ser feito, né, em função da abertura entre as armaduras. Por quê? Porque se eu tenho uma abertura entre as armaduras, né, do meu elemento de viga ou pilar, e digamos que a abertura mínima das armaduras é 5 milímetros. Vamos dizer que é isso, né? Então, na verdade, 20 milímetros. Então, eu posso utilizar uma brita de 32 milímetros de tamanho? Eu não posso. Por quê? Porque quando eu jogar esse concreto, o que vai acontecer? A brita, ela vai represar a argamassa, vai passar a sua argamassa, e aí nós vamos ter o que nós chamamos de enrocamento e formação de bexigas, que aí é um problema de adensamento dessas minhas peças, tá? Então, sempre que nós formos selecionar aqui na área de materiais de construção o uso dos agregados, nós precisamos conhecer onde é que esses agregados eles vão ser utilizados. Se eles vão ser utilizados para concretar elementos de concreto armado com diâmetro, com espaçamento de armadura de 20 milímetros, eu não posso utilizar uma brita de 19, eu tenho que utilizar uma brita de 9 milímetros, né? O ideal é que ela seja de duas vezes e meio menor esse diâmetro do que o diâmetro de abertura ali da minha armadura. E aí você escolhe essa graduação. Obviamente que existem alguns outros pontos que acabam interferindo também nisso. Se você opta, o ideal é você utilizar a brita maior que você puder, né, para aquela situação. Por quê? Porque se eu utilizo uma brita menor, e aí a engenharia é isso, sabe, pessoal? É você começar a entender por que você vai usar a brita de menor tamanho e por que você vai usar de maior. Vamos pensar o seguinte. Se eu tenho uma brita, falando em superfície específica, tá? Quem é que tem mais superfície específica? É a brita menor ou é a brita maior? Nós vamos compreender que é a brita menor que tem mais superfície específica, na maior área ali para eu poder recobrir. Se ela tem uma maior área, então eu vou precisar de mais cimento. Por quê? Porque eu vou ter mais superfícies de contato entre a argamassa e a brita, tá? Então, nesse caso, os meus concretos que tem, isso vocês podem até ir já anotando, porque isso é uma informação interessante. Se eu uso uma brita menor, né, imagina que você usa uma brita de 9,5 milímetros, tá? Seria a nossa brita zero. Se você usa essa brita, você vai precisar de um consumo de cimento maior, você vai precisar de um teor de cimento maior, você vai utilizar mais cimento para aquela mistura, para poder compensar a área superficial. Se eu uso uma brita maior, eu preciso, obviamente, de menos cimento. Por quê? Porque a minha área de contato é menor. Tá? Então, você tem essas situações. E aí, em termos de seleção de areia, o primeiro critério é você utilizar os materiais que estão disponíveis, mas dentre os materiais que estão disponíveis, você também pode fazer uma seleção. Por quê? A brita, ela possui um perfil de distribuição granulométrica.
E aí eu uso a areia que melhor se adequa àquele perfil no sentido de reduzir o índice de vazios, porque a gente já sabe que quanto menor o índice de vazios, eu ganho em termos de resistência e eu ganho também em termos de durabilidade por conta da redução da porosidade daquele meu material, tá? Então, numa escala, né, nós temos as nossas britas, brita 0, brita 1, brita 2, brita 3, brita 4, brita 5, tá? Professor, Sim. o senhor pode explicar mais sobre superfície específica? Sim, a superfície específica. A dúvida da vida. Tá, a superfície específica, ela é o quê? Você vai pegar a superfície específica, na verdade, ela é a somatória da área superficial de um determinado material, tudo bem? Então, compreendemos. Vamos imaginar que nós temos um sólido, um cubo. E aí, se nós somarmos toda a área superficial desse cubo, né, nós vamos ter um valor de x. Se eu cortar esse cubo ao meio, o mesmo volume de cubo vai ter uma área superficial maior. Por quê? Porque quando eu cortei, eu criei mais duas seções adicionais. Concordam comigo? Então, é o seguinte, a superfície específica, ela vai ser, ela é relativa, né, ela é comparativa quando eu tenho o mesmo volume de agregados, e aí eu começo a comparar qual é a área entre eles. Se você pega uma pedra, de mão, né, se você pega uma pedra de mão e e parte ela e quebra ela em pedaços menores, e você vai medir a área superficial dessa pedra, quanto menor for o grão, maior é a área superficial. Por quê? Porque você está dividindo isso em vários pedacinhos, e aí você está adicionando área, tá? Então, isso é um ponto interessante, tá? Acho que a partir daí ficou um pouco mais claro, né? Depois a gente pode até fazer um ensaio de medida de área superficial, que aí você começa a medir. Mas é muito simples, é você pegar, imaginar um cubo, se você parte o cubo ao meio, você vai ter dois cubos menores, que o somatório do volume desses dois cubos é igual ao volume inicial, mas a somatória das áreas não é mais. Por quê? Porque quando eu parti, eu criei mais duas novas superfícies ali de contato, tá? Então, é bem assim. Então, voltando aqui, nós temos a brita 0, né, que é essa brita de 9,5 milímetros de diâmetro. Esses diâmetros, eles são medidos com o auxílio de um paquímetro, tá? Depois você tem a brita 1, que ela é de 12 milímetros, a brita 2, a brita 3, a brita 4, até os 32, né, a brita 4 tem 32 milímetros de diâmetro. Mas esse detalhamento nós vamos ver adequadamente quando nós estivermos fazendo os ensaios de granulometria, que aí os ensaios de granulometria, eles vão ser de acordo com a BNT NBR 248, tá? É uma norma Mercosul, e vocês já até podem dar uma lida. Então, só para recapitular, né? Então nós vamos ter, de acordo com a granulometria, né, com o tamanho do grão, nós vamos ter uma separação entre agregados graúdos e miúdos. Entre o agregado miúdo, nós vamos ter desde o pó de pedra até o pedrisco, né? E depois dos agregados graúdos, nós já vamos começar ali com as britas até os blocos de mão, tá bom? A produção da pedra britada. Como eu falei para vocês, nós tínhamos uma situação de que a medida, né, a gente já sabe por que os agregados são muito importantes. Se alguém perguntar isso para vocês, né, por que os agregados são importantes? Olha, veja bem, os agregados são importantes porque nas composições de concreto e argamassa, eles correspondem entre 80% e 90% do volume total daquelas misturas. E também porque eles são os responsáveis pelas propriedades, né, as macropropriedades, as propriedades físicas do meu concreto, né? Então, eles têm essa influência e é por isso que eles são tão importantes, tá bom? Depois, nós vamos passar um pouco para a produção da pedra, né? E aí isso se justifica esses processos de produção de pedra britada, né? Que ele vai começar
Aqui mesmo em Fortaleza, quando você vem ali pela BR-222, você vê um campo ali de britagem, né, lá no início de Fortaleza. Isso começa lá no desmonte da Rocha San, tá? Então, essa rocha que ela estava em uma jazida, né? A jazida a gente fala que é aquele meu conjunto de rochas San que estão dispostas à exploração, tá bom? Então, você tem, primeiro momento, o desmonte dessa rocha. Geralmente, esse desmonte é feito através de explosões, tá? Mas só que são explosões muito localizadas, explosões controladas, e você pega aquele maciço rochoso e transforma ele em pedaços menores de rocha. Obviamente que parte dessa rocha ela é utilizada na indústria de beneficiamento de rochas ornamentais, né? Que aí vocês devem ter uma pedra de mármore aí em casa, num balcão. Então essa rocha, ela primeiramente ela pode ser quebrada para a indústria de rochas ornamentais e num segundo momento o que sobra disso ele é aproveitado em brita. Mas existem pedreiras que fazem esse trabalho exclusivamente para a produção de pedra britada, tá? Então, nós temos a primeira etapa que seria o desmonte da rocha. Depois, esses pedaços eles são carregados e transportados para um britador primário, tá? Então, o que é que o britador primário pega? Ele pega aquele grande bloco de rocha e transforma esse bloco de rochas em pedras menores, que seria, por exemplo, o tamanho da nossa pedra de mão, tá? Uma pedra de mão qual é o tamanho da pedra de mão, né? Nós temos os tamanhos entre 10 e 50 e 500, entre 200 e 500 milímetros de diâmetro, né? Podem variar nesse intervalo, e depois essa pedra britada primariamente, ela passa por britadores secundários e terciários. Os britadores secundários e terciários, pessoal, eles quem vão transformar essa nossa brita, essa nossa pedra em brita, tá? Então, você vai pegar essa tua rocha, vai britar em tamanhos menores, depois tamanhos cada vez menores, e aí, a partir daí, durante o próprio processo de britamento, ocorre também o peneiramento, e aí o peneiramento, o peneiramento, ele transforma, ele vai retendo, né, esses diâmetros diferentes dessas britas em cada uma dessas peneiras, e aí depois elas são separadas. Uma vez que elas são separadas, elas são dispostas para o mercado, tá? Então, o que é que nós podemos observar nesse processo de fabricação de brita, né? Que quando nós olhamos para um processo tradicional, nós não verificamos a existência de processos de controle de qualidade, porque vocês notem que em nenhum desses momentos essas britas elas passam por ensaios tecnológicos, né? Vamos só lembrar que quando a gente fala lá de concreto e argamassas, nós temos ensaios de recebimento, nós temos ensaios de controle tecnológico, mas quando nós estamos falando da brita, que é um material que vai compor ali entre 80% e 90% daquele meu concreto, o controle nesse sistema tradicional ele é inexistente. O que é que as empresas com melhores práticas elas estão fazendo? Antes de fazer o desmonte da rocha, fazendo inspeções in situ, né, para verificar, para extrair amostras daquela rocha, para poder verificar a composição mineralógica dela, né, a constituição química. Por que a constituição química ela é interessante? Porque eu preciso saber, isso aí eu vou adiantar um pouco para vocês, lá na disciplina de patologia das construções, vocês vão ver que existem reações expansivas no meio concreto que reagem, né, com os álcalis do cimento. Então, quando acontece de uma rocha ela ter determinados componentes reativos, como é o caso do calcário, por exemplo, né, nós vamos ter aí um alto potencial de desenvolvimento de reações álcali agregado, por exemplo. Tá? Então, essas empresas elas já estão um pouco mais preocupadas
com essa situação. Então, nesse sentido, elas já fazem os ensaios de controle de qualidade. Quando elas fazem esses ensaios de controle de qualidade, então elas verificam já a química, né, a composição química daquele meio material para saber se vale a pena aquela extração, e depois também fazem uma análise mineralógica. Na análise mineralógica, você não analisa somente a composição, você analisa também como é que aqueles minerais eles estão arranjados, se eu tenho muitas zonas de fratura na minha rocha, se ela tem uma alta porosidade, sim ou não. Então você começa a caracterizar um pouco mais esse teu agregado, para que você possa ter um controle de qualidade mais assertivo lá no final, tá? Então, às vezes eu até me pegava pensando no seguinte: será que nós, enquanto engenheiros, é correto nós fazermos o controle tecnológico na última etapa, que é a etapa de recebimento de concreto? E aí, na etapa de recebimento de concreto, nós só temos os ensaios de slump test, né, que é o que a gente faz ali, que é o do abatimento do tronco do cone, para verificar se o concreto está dentro dos meus parâmetros. E aí, a gente começa a se perguntar, será que todos os parâmetros da engenharia, toda a ciência de materiais, ela se resume a verificar o abatimento de um concreto ali no recebimento dele? Então, não pode ser por aí. Então, a gente precisa ter um pouco mais de atenção nesses pontos, né, de verificação da qualidade da minha rocha ainda no processo de produção. Então, hoje em dia, pessoal, é cada vez mais recorrente que as empresas elas peçam aos fornecedores de brita delas alguns ensaios. Então, é muito as grandes empresas que estão mais preocupadas com a questão da qualidade, né? Porque a gente sabe que na construção civil, se uma empresa produz um material, um empreendimento que não é tão bom, em 5 anos o cliente ele pode reclamar se surgir algum problema, o cliente pode reclamar, e aí a empresa ele precisa reparar aquilo. E retrabalho na construção civil é sinônimo de custo, né? Então, é cada vez mais recorrente que as pedreiras, né, elas tenham essas características desses agregados, tá? Então, vamos verificar aqui, olha, isso aqui era a NBR 6502, ela fazia uma classificação desses agregados quanto ao tamanho, né, a dimensão. Eu coloquei aqui umas normas também do DENIT, né? Obviamente que do DENIT é para outro fim, mas o do DENIT não tem força de norma, né? Então tem força de lei, ali no caso é a ABNT. E a STM é só para que vocês possam ter o comparativo com as normas americanas, né? Aqui, né, a STM, para quem não sabe, significa American Standards for Testing Materials. Tá? Então, são as normas americanas. Sim. Professor, essas normas STM, a gente tem disponível, a UFC disponibiliza? Não tem. Não tem essas normas ASTM disponíveis, tá? As normas que a gente tem são as NBRs. Entendi. Entendeu? Aqui nós temos... às vezes a gente disponibiliza outras normas do mundo só para que você... Obviamente para que você conheça. Por quê? Porque se algum dia você for dimensionar uma estrutura que vai ser construída nos Estados Unidos, você saber exatamente onde é que você vai procurar, tá? Mas então, olha só, os blocos, eles têm diâmetro, eles têm tamanho maior do que 1000 milímetros, né? Ou seja, já são um tamanho muito grande, né? São blocos realmente muito grandes. O matacão tem entre 250 e 1000, esse aqui é milímetros, e 1000 milímetros. A pedra de mão tem entre 76 a 250 milímetros, tá? O pedregulho entre 4,8 a 76 milímetros, a areia entre 0,050 a 4,8 milímetros, o silt 0,05 a 0,05 milímetros, e a argila 0,02 a 0,005.
Então, olha só, você percebe que para cada um dos tamanhos a gente tem uma classificação. Por que isso é importante? Porque no dia que tiver um corpo técnico falando sobre pedra de mão, você saber de que tamanho de rochas é que eles estão falando, tá? Então, depois, por favor, vocês podem dar uma lida com calma na NBR 6502, tá? Então, aqui nós temos a comparação entre as classes e as texturas desses materiais, né? De várias normas. Vocês podem até fazer uma outra consulta, por exemplo, as normas europeias, por exemplo, para verificar, mas elas vão estar ali sempre, quase sempre, nas mesmas faixas, né? O que acontece, às vezes, é que uma norma, ela pega, por exemplo, pedregulho e divide ela em várias classes, né? Em várias subclasses. Os agregados, eles vão ser divididos, né, as características desses agregados, elas podem ser divididas em 3 grandes grupos, né, que nós falamos sobre as características de formação, que aí nós temos esses 3 pontos, né, o item A, B e C, que são todas características devidas ao processo de formação dessas rochas. Então, nós temos características que dependem da porosidade dessa minha rocha, que aí nós podemos listar a massa específica aparente, a absorção de água, a resistência à compressão, né, o módulo de elasticidade e isso aqui não é sanidade, não, seria a tenacidade, tá bom? Então, nós temos essas propriedades. Obviamente, se o material ele é mais poroso, mais água ele vai absorver, menor a resistência dele, menor o módulo de elasticidade e menor vai ser a massa específica, tá? As características dependentes da composição química e mineralógica, a resistência também, o módulo de elasticidade, o decaimento desses materiais e as próprias cargas elétricas, né? Então, por exemplo, a diferença entre silt e argila, ela depende do tamanho do fragmento, mas também depende da composição para saber se nós vamos ter campos eletromagnéticos mais fortes ou não, tá? Características dependentes de condições prévias e condicionantes de fabricação, né? Aí nós vamos ter, por exemplo, o tamanho, a forma, a textura das partículas, por exemplo, os agregados, né? Nós temos agregados cúbicos, então os agregados cúbicos e agregados irregulares, eles são muito facilmente classificados, né, entendidos como processo de fabricação artificial. Quando a gente tem agregados mais arredondados, como eu falei para vocês, que é o caso dos seixos, né, seixos rolados, já são agregados que têm uma outra condicionante de formação. Quando você tem agregados, por exemplo, muito com muitos perfis de fissuração, né? Existem ali muitos perfis de fissuração, muitas zonas de fratura. É porque aquela formação do material, especialmente se eu estiver falando de uma rocha sedimentar, né? Então, você tem um pré-condicionamento diferente de que define a resistência, né, e a propagação de fissuras naquele teu material, tá? Depois nós vamos falar um pouco sobre o teor de umidade, né, que isso aqui já são propriedades do próprio agregado, né? Todo agregado absorve água. O que diferencia é que existem agregados que absorvem muita água e agregados que absorvem pouca água. Por exemplo, as rochas. Será que a brita, por exemplo, a brita, será que ela absorve bastante água, né? Será que ela absorve? Eu vou até... Professor, sim, por favor. Uma dúvida. Essas características dependentes das condições prévias, é tipo como se fosse aquilo que eu pudesse ver? Tipo, eu posso tirar uma característica daquilo, como, tipo a textura, se eu conseguir pegar e ver que não é uma textura boa, entendeu? Aí eu posso classificar. Exato. Porque, olha, nós vamos já falar um pouco sobre a textura. A textura, você quer dizer se ela é lisa ou se ela é rugosa.
Em termos de fabricação de concreto, o que é melhor? Eu tenho um agregado liso ou um agregado rugoso? Obviamente, um agregado mais rugoso. Por quê? Porque ele vai ter mais ganchos de fixação da aderência com a argamassa. O agregado liso, ele não vai ter tanto essa fixação, né? Então, mas analisando pelos processos de formação, quando você pega uma pedra que ela tem a superfície rugosa e você tem ela irregular, você sabe que o processo de fabricação ele passou por uma fricção, né, entre essa rocha que causou esse rompimento. Então, é uma fricção que muitas vezes ela é bastante forçada e ela é rápida, tá? Lembra lá daquelas aulas de geologia e mineralogia que a gente vê que quanto mais as montanhas, quanto mais alto o pico das montanhas e quanto mais afilado, quer dizer que aquela formação ela é mais recente? Por quê? Porque ela não teve ainda intemperismo. Então, quando você pega uma rocha que ela é toda lisinha, você sabe que ali atuou o intemperismo. No caso dos seixos rolados, a gente sabe que é um intemperismo pluvial, né? Por quê? Porque ele vem rolando ali na margem do rio, passando, batendo em outros obstáculos, e aí ele vai começando a ter uma superfície mais lisa. Então, do ponto de vista técnico, é de fato você pegar essa brita, né, e reconhecer se ela é de qual foi o processo que deu origem, né? Então, eu já sei mais ou menos que tipo de propriedades eu devo esperar. E aí a gente correlaciona isso com a qualidade do concreto. Se eu tiver um agregado mais rugoso, obviamente ele vai demandar um pouco mais de cimento, mas em termos de aderência entre a argamassa e o agregado graúdo, ele apresenta melhores propriedades, né? Tá? Então, passando aqui um pouco para o teor de água e absorção, os agregados, especialmente a areia, siltes e argila, eles possuem uma absorção de água ideal, um teor de absorção de água ideal. Esse teor de absorção de água, ele é aquele limite em que você coloca a água e você não vê a formação de um filme de umidade, né? Quando você coloca a água, e aquela água ela é totalmente absorvida pelo teu agregado, né? Então eu vou até pedir um trabalho, nós não estamos conseguindo. Eu vou mandar, na verdade, um vídeo depois para vocês mostrando esse crescimento da água, tá bom? Da expansão. Mas, enfim, nós temos a condição do agregado. O agregado, ele tem, quando nós encontramos na natureza, ele está, às vezes, saturado, né, supersaturado, com superfície seca ou seco ao ar. Tá? Então, são essas as três maneiras da gente encontrar o agregado na natureza. Quando eu preciso caracterizar o teor de absorção de água do meu agregado, tá? O que é que nós fazemos? Nós pegamos no laboratório, nós pegamos aquela massa de agregado, pesamos essa massa, colocamos em estufa por 24 horas, né, a 105 a 100 graus, na verdade, com variação de mais ou menos 5 graus. E aí, ao final de 24 horas, a gente pesa aquela massa. Então, você vai ver que vai ter diminuído essa massa. O que aconteceu? Será que a areia perdeu massa? A areia não, mas a umidade contida naquela areia, ela foi evaporada. Então, você tem o valor da massa seca em estufa, que aí seria o grãozinho sem nada de umidade. Quando você retorna esse material para o ar, a gente sabe que o ar ele tem umidade presente. Então, a umidade do ar, ela volta a penetrar naquele meu grão de areia. Então, a areia ela tem um inchamento. E é muito importante a gente saber qual é o teor de inchamento da areia. Por quê? Porque imagina e qual é a correlação, né, entre a taxa de absorção e teor de inchamento. Porque você imagina que você está produzindo concreto e aí, de repente, deu uma chuva e molhou toda aquela tua areia. Beleza.
será que a areia ela vai absorver toda a água? Não, ela vai absorver a água até um limite, né? Para a condição, e aí é quando eu estou passando da condição de seca ao ar para a condição saturada de superfície seca. Essa condição de saturada de superfície seca é quando eu tenho aquela areia que ela está muito molhada, mas ela não está brilhosa. Você não verifica a formação de um filme de umidade na superfície da tua areia. E nós temos a nossa outra situação, que é a situação úmida ou situação saturada, que é quando você pega essa areia e você vê um brilhozinho, tá? Então, quando você vê esse brilho, aquele brilho ali, na verdade, ele é um filme de umidade que ultrapassou o volume de água, né, de capacidade de absorção de água daquele grão. Então, por que isso é importante? Porque vamos imaginar, né, voltando ao exemplo que eu comecei, que você começa a fazer um concreto e aí choveu. Beleza. Na tua relação, no teu processo de dosagem de concreto, você tem lá dizendo o seguinte, que eu vou utilizar uma relação água-cimento de 0,5, tá? Então, eu sei que para cada quilo de cimento, vamos imaginar que nós vamos usar 50 quilos de cimento. Eu sei que para cada 50 quilos de cimento, se a relação de água é 0,5, nós vamos usar 25 litros de água, tá? Então, até aí está entendido. Só que quando chove, o que acontece? Parte dessa água já se encontra ali na areia. Então, essa água que está em excesso na areia, ela precisa ser descontada e eu preciso descontar o volume de água que a areia absorveu da água de amassamento. Então, se eu sei que que a areia ela absorve, digamos, 10% de água, por exemplo, e eu tenho ali, tenho 20 quilos de areia, então eu sei que nos 20 quilos de areia, né, 10% desses 20 quilos seriam 2 quilos de água. 2 quilos de água são 2 litros. Então, dos meus 25 litros, eu posso retirar né, 2 litros da minha quantidade de água de amassamento. Então, ao invés de colocar 25 litros de água, eu vou colocar 25 menos 2. Ou seja, eu vou utilizar apenas 23 litros de água. Estão entendendo por que isso é interessante? Né? Então, você precisa caracterizar, né, a umidade, né, a taxa de umidade e a relação que ela tem com a taxa de absorção da areia, né? E a taxa de inchamento também. Geralmente, a areia, a gente faz esse ensaio, né, esperando 24 horas para poder fazer a medição do inchamento final dessa areia por conta da variação de taxa de umidade, tá bom? Indo um pouco para as massas específicas. As massas específicas, a gente já sabe que é uma propriedade interessante, por quê? Porque quando a gente vai calcular uma estrutura, a gente precisa considerar o peso específico daquela estrutura. O peso específico da estrutura é o peso, né? O nosso corpo, por exemplo, quando a gente diz, eu tenho 80 quilos, o que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que o meu corpo ele precisa suportar uma massa aí de 80 quilos. Então, e aí eu preciso ter estrutura para isso. No caso desses materiais, né, como a gente já sabe que eles vão entrar entre 80% e 90% da composição dos concretos, né? Então, eu já sei que a massa específica do meu agregado, ela vai corresponder a base, ela vai definir a massa específica final do meu concreto. Então, nós temos os concretos que eles vão se dividir entre concretos leves, concretos leves e concretos pesados, né? Os concretos, isso eu estou excetuando a classe de concretos concretos convencionais, porque no concreto convencional nós temos aí valores, né, de 22 a 25 quilonewtons por metro cúbico de concreto, tá? Então, quando eu analiso, se eu quero produzir um concreto mais leve, porque eu quero ter estrutura mais alta, né,
Então eu preciso usar um agregado que seja um pouco mais leve. E aí a gente tem, por exemplo, o granito, o arenito, né, o calcário. Só que não é só isso. Você precisa considerar as outras propriedades, como a gente já bem sabe, né? Como, por exemplo, resistência, se aquele agregado ele é um agregado que é reativo, sim ou não, tá? Só para nível de informação, o basalto ele tem 2,80 gramas por centímetro cúbico de massa específica. Os quartzitos eles têm 2,62, tá? E aí, quando você precisa de britas mais pesadas, de materiais mais pesados, você vai procurar agregados com maior densidade, né, com maior massa específica, tá? Depois, nós temos um outro ensaio, que é também... Isso aqui, pessoal, são ensaios de caracterização dos agregados, né? Não sei se vocês estão percebendo. Mas um deles é caracterizar o teor de água e absorção, né? E absorção, enxamento, tá? Quando a gente fala sobre os índices, as características dos agregados, nós estamos falando um pouco sobre, sobre os índices físicos, tá? A massa específica é aquele ensaio, pessoal, que eu posso até também procurar um vídeo e mandar para vocês, só para vocês terem noção de como é que faz, mas é aquele vídeo onde a gente pega o material, pesa e depois usa uma balança hidrostática também para pesar, tá bom? E aí você subtrai o peso seco do peso submerso e divide pelo volume, tá? E aí você tem a sua massa específica. A resistência a esforços mecânicos. Então, nós temos primeiro aqui o ensaio de Los Angeles, que ele é regido pela NBR NM51. Esse ensaio é um ensaio de abrasão, tá? Então, como é que funciona esse ensaio? Você pega uma quantidade de bolas, de esferas de aço, coloca no teu cilindro, coloca uma massa de agregado conhecida, tá? E depois você passa esse material, você deixa, né, em 33 RPM, entre 15 ou 30 minutos. Esses 15 ou 30 minutos, geralmente a gente coloca 30 minutos, e aí depois você passa ele na peneira de abertura 1,7 milímetros. E aí você pesa a massa 2. Quando você pesa a massa 2, você vai subtrair a massa 2 da massa inicial e aí você vai encontrar a massa perdida. Então, esse seria o meu desgaste. Esse ensaio Los Angeles ele é muito usado para quê? Para pavimentação. Ele é mais frequente para obras de pavimentação do que qualquer outra coisa. Por quê? Porque lá a abrasão, né, que é o desgaste ali do agregado, ela tem uma relevância muito maior. Nós estávamos falando ali sobre a forma e a textura superficial dos grãos. Aqui nós temos índices de forma, tá? Índice de forma. Então, no índice de forma, nós temos as formas, elas podem ser lamelar, ela pode ser cúbica, ela pode ser alongada lamelar e ela pode ser alongada. Notem vocês que esse índice de forma, né, ele considera o arredondamento e o formato dos agregados, né? Então, nós temos o quê? Quanto mais regular ele é, né, quanto mais regular ele será, mais o índice vai se aproximar de 1, né? Então, por exemplo, vocês podem ver nesse slide que nós temos que a forma dos agregados ela é uma relação entre a largura e a espessura, né, desse meu agregado, enquanto que no meu eixo X nós temos uma relação entre a altura e a espessura, né, daquele meu material. Então você nota que os índices próximos de 1, eles querem dizer que aquela minha brita ela é bastante regular, enquanto que os índices mais próximos de 0 quer dizer que aquela minha brita ela é irregular, tá? Então, por exemplo, aqui nós temos umas figuras de arredondamento de índices, por exemplo, uma brita muito angular,
olhem aí, ó, como é que ela está. É uma brita cheia de arestas, né? Uma brita angular. Ela tem, né, uma ela tem arestas, mas também não chega a tanto. E depois nós temos as britas, né, os agregados arredondados, que aí o índice ali de forma dele foi de 0,6, que aí seria esse índice bastante, esse agregado que não tem praticamente nenhuma rugosidade. Então, essa é uma das formas da gente caracterizar esses agregados. Obviamente que isso também vai depender, né, eu já falei para vocês, quanto mais rugoso, maior o consumo de cimento, mas também melhor a aderência, tá? A superfície específica, como eu já mostrei ali para vocês, expliquei, porque alguém me perguntou. Então, vamos imaginar, olha só, que nós temos um círculo, né, uma esfera. Se eu parto essa esfera ao meio, vocês conseguem perceber que nós vamos ter duas áreas adicionais aqui nessa região, porque nós vamos ter duas novas áreas que foram criadas, né? E aí, quando eu comparo o volume do todo, eu vejo que para aquele mesmo volume eu tenho uma área maior. A mesma coisa para o quadro, para o cubo, né? Se eu tenho um cubo, a área dele ela é a somatória desses 6 pontos, mas se eu divido esse cubo em vários cubos pequenos, por exemplo, em 27, então eu vou ter essa área menor vezes 27, tá? Então a minha área superficial aqui, ó, ela passa a ser 6 vezes a área lateral, né, de cada um dessas incidências, enquanto que aqui eu vou ter a área superficial vai ser 27 vezes essa área de cada unidade desse cubinho. Então é isso que corresponde à superfície específica. Quanto menor é o tamanho do agregado, maior a superfície específica que ele vai ter, tá? Em termos de durabilidade, nós temos os ensaios que são ensaios relacionados com ensaios de durabilidade. Um deles, a gente pode até listar. Nós já sabemos, na verdade, que os ensaios de durabilidade você pode correlacionar com qualquer um dos parâmetros relevantes para o comportamento daquele teu material. Nesse caso aqui, esses materiais eles são submetidos, né, a ciclos de solução, né, às vezes com solução concentradas de ácido de ataque, para verificar o que acontece, né, se o agregado ele tende a se desagregar facilmente ou não. Mas existem outros ensaios que a gente pode fazer, como, por exemplo, o ensaio de fadiga, que é uma maneira também de ver durabilidade, quanto à questão da permeabilidade, também uma forma indireta, tá? Eu só não quero que vocês imaginem que durabilidade é só um ensaio, não. Durabilidade é uma associação de parâmetros que eu uso para prever o comportamento de um determinado material. E aí você pode escolher entre vários ensaios. Esse aqui é um ensaio de ataque de ácido, onde você pega a tua massa, põe numa solução, uma solução ácida, e depois espera para ver o que desagrega dela, tá? E aí você vai submetendo isso a ciclos e mais ciclos. Uma outra propriedade que aí nós já entramos mais na questão das argilas, tá? De cerâmicas, não sei se vocês sabem, mas existem uma classe de cerâmicas que são cerâmicas inteligentes, que elas têm propriedades medicinais. Então, essas propriedades medicinais, elas advêm especialmente de campos magnéticos que esses materiais eles têm. Então, a gente já sabe, por exemplo, quanto maior o teor de álcali, né? Se a gente fizer aqui uma comparação muito bruta, né, muito geral, quanto maior o teor de álcali, mais eletropositivo é aquele meu material. E quanto menor o teor de álcali, mais eletronegativo será aquele meu material, tá? E aí nós temos aí nessa curva o calcário, né? O calcário, que é um calcário, ele é um material mais eletropositivo, tá? O basalto,
e o granito fica ali numa gama mais intermediária, e o arenito ele tende a ser mais eletronegativo, tá bom? Então, olha só dando uma olhadinha, o nosso calcário, que é que a gente usa, ele tem um teor de álcali muito alto. Se ele tem um teor de álcali muito alto, o que é que acontece? Então, ele tem uma maior propensão ao desenvolvimento de reações álcali agregado, né? Essas reações mais deletérias. E aí nós vamos chegar num outro ponto, que é a caracterização granulométrica, né? Ou seja, a curva granulométrica. Nessa questão da curva granulométrica, nós temos 3 tipos de curvas, né, classificadas mais a grosso modo, que são as curvas contínuas, as curvas uniforme, né, e as curvas não uniforme, tá? Então, uma curva contínua é aquela curva que ela tem um crescimento gradual, né, da distribuição, ou seja, as partículas você tem desde partículas pequenas a partículas grandes, né? Aqui no canto nós temos um exemplo de curva bem graduada. Você tem todos os tamanhos dos agregados. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que o índice de vazios aqui é menor. Por quê? Porque é como se cada um desses agregados eles se complementasse. Então, se eu jogo tudo isso dentro de um volume, eles tendem a se encaixar, tá? Porque eu tenho peças grandes e tenho peças pequenas também. Então, o volume de vazios deles acaba sendo menor. Essa seria a nossa curva ideal para utilização em concretos, né, e argamassas. Depois nós temos a curva uniforme. Essa curva uniforme, pessoal, ela é curva típica do momento ali que eu termino a britagem. Como eu passei aquela brita para um peneirador, então praticamente todos os grãos eles têm o mesmo tamanho, tá? Então, quando eles têm o mesmo tamanho, isso quer dizer que eu tenho uma curva em pé, né? Uma curva mal graduada, né? Ou uma curva uniforme. Por quê? Porque ela não tem diferença de tamanho. E aí, você tem uma curva aberta, né? Ou uma curva mal graduada também, né? Só que ela é bem mais mal graduada, né? Essa curva aberta, né? A granulometria aberta, ela quer dizer o seguinte: ela quer dizer que em um momento eu tenho agregados de um tamanho, não tenho uma faixa, e aí depois tenho outros agregados com outros tamanhos. Então, ela pode ser que ela tenha agregados aqui maiores e depois tenha agregados menores, mas não tenha agregados com dimensões intermediárias. Ou então, ela pode ter os agregados intermediários e menores, mas não ter o outro. Quando isso acontece, aí ela vira uma curva uniforme, que é esse caso, tá? Esse ensaio ele é regido pela NBR NM 248, como eu falei para vocês. Eu até vou pedir para que vocês deem uma olhadinha nessa norma, porque ela é bem interessante. Aqui nesse gráfico, nós estamos analisando a porcentagem de massa que passa, tá? E a porcentagem e o tamanho da peneira que foi retido, ou seja, nessa curva contínua bem graduada. Eu estou dizendo que nós tivemos nessa peneira cerca de 35% da massa dela, ela é passante, né, na peneira de tamanho de 1 milímetro de abertura, tá? Se aqui é a porcentagem que passa, desse lado aqui do gráfico poderia ser a porcentagem retida, né? Porcentagem retida, ela é inversamente proporcional à porcentagem passante da peneira, tá? Depois nós temos um outro ensaio, que é a compacidade ou compactação, né? Grau de compactação. Isso aqui a gente vê muito em ensaios de solo, principalmente, onde você tem a massa específica do teu material seca, e aí você vai fazendo as compactações, né? Você pega um peso, esse peso ele vai cair de uma altura normalizada, e você vai bater esse peso, né, em 3 camadas. E aí você tem a energia de compactação, que é o número de golpes, vezes o número de camadas, vezes o peso, vezes a altura, dividido pelo volume, tá?
Então, nós temos, à medida que você vai fazendo isso, você vai gerando essas energias, essa curva de compacidade, né? E, obviamente, você vai verificando. Nós temos linhas máximas de limites. Essa compacidade ela vai variar de acordo com o teor de umidade e o tamanho dos grãos da minha amostra, tá? Então, mas é um ensaio que a gente mede esse comportamento. Vocês podem ver aí, ó, que para um mesmo teor de umidade, você pode ter massas específicas diferentes, né? Então, vai haver aí uma diferenciação em relação à massa específica. Ó, quanto menor a umidade, né, o percentual de umidade, maior acaba sendo aqui, olha, essa massa específica, né? Então, nós temos se bem que um mesmo material, né, material, por exemplo, com curva normal, ele pode ter umidade alta e uma baixa massa específica, como também pode ter uma umidade para uma umidade mais baixa. Né? Eu posso aumentar a umidade e, ao invés de eu ter um ganho na massa específica, eu tenho uma redução. Era isso que eu queria dizer. E aí você nota que você tem os pontos ótimos, ou os pontos de saturação, ou seja, que seria a nossa massa específica máxima para a minha umidade ótima. Tá? Então, isso aqui para ensaios de pavimento, né? É interessante você saber onde é que você vai ter a massa específica máxima e qual é o teu limite de acréscimo de umidade. Por quê? Porque se você quer uma massa específica maior, então você precisa conhecer essa correlação, tá? Então esses comportamentos, eles são bastante interessantes e você começa a perceber que essas curvas, elas têm um comportamento não linear, tá? A questão de estabilidade ou estabilização, né? Nós temos o ensaio de ruptura, né? Nesse ensaio de ruptura, é um ensaio até triaxial, é um ensaio em que você coloca várias tensões atuantes em vários planos, né? Desse teu material, desse teu agregado, e verifica qual é a condição de ruptura, né? Então, geralmente ele vai ter esses pontos, uma ruptura mais ou menos aqui no sentido diagonal, né, da minha peça. E aí esse seria o nosso comportamento esperado. Quando eu tenho uma fratura diferente, isso quer dizer que esse meu corpo de prova ele pode ter planos de fraturamento provocados, né, ou condicionados por conta da própria formação, do próprio processo de formação rochoso. Quando, por exemplo, a gente tem rochas sedimentares, você tem várias camadas, então pode ser que uma dessas camadas seja mais fácil, seja mais frágeis. E aí, com isso, você tem aí um material que tende a ter uma fratura um pouco diferente. Então, você vai observar aqui a tensão de ruptura máxima e também o perfil de ruptura desse meu agregado. Tá bom? Tem um outro ensaio, que aí também é um ensaio bastante usado em solos, que é o índice de suporte Califórnia, tá? Esse índice de suporte Califórnia você pega também muito empregado em pavimentação e você analisa, em resumo, a capacidade de penetração, né, de uma sonda em relação ao acréscimo de pressão, né? Como se fosse um ensaio também de tensão e deformação de uma amostra. Você pega uma amostra compactada, prepara a amostra vai nesses... Você está vendo aqui, um corpo de prova, isso aqui é a sonda, e você pega essa amostra compactada, você nota que ela tem expansão restrita por conta do molde, que é um molde metálico, e você vai fazendo essa agulha aqui penetrar, tá?
Então, o que é que isso acontece? À medida que a agulha vai penetrando, você vai medindo a penetração e a pressão que eu preciso aplicar para essa agulha penetrar mais, tá bom? Então, o que é que acontece? O que é que nós podemos observar nessa curva? Nós podemos observar que para uma maior penetração, nós precisamos aplicar uma pressão maior, tá? Só que nessa curva, nós vamos ter um momento de linearidade, ou seja, um momento de comportamento linear, que, olha, se você vê, você tem um crescimento proporcional, tá? Então, eu apliquei a pressão P1, se eu dobro a pressão P1 para atinge o nível de P2, eu vou ter o dobro da penetração. Mas vai chegar um momento em que essas relações elas não mais vão existir em termos de proporcionalidade. E aí, quando isso ocorre, né, ou seja, quando nós vamos ter uma variação do coeficiente angular dessa curva, você nota que nesse trecho você tem o mesmo coeficiente angular. A partir daqui você não tem mais. Então você sai do regime linear de comportamento da minha curva e passa a ter um regime não linear, tá? Então você sai aqui do regime elástico e passa para o regime plástico, tá? O elástico, você lembra, você pega uma ligazinha, puxa de elástico e solta, ele volta para a deformação inicial. No plástico, não. Então, você já atinge outros patamares de deformação com pressão não proporcional, tá? Então, isso é bem interessante, porque é um ensaio que nós utilizamos muito, por exemplo, para saber a capacidade de carga de um solo. Se você vai colocar uma fundação lá, que é uma carga permanente, você precisa saber quanto é que esse solo vai se deformar, tá? E aí nós temos outros tipos de agregados aí também entrando no rol de pavimentação, né, para o agregado rodoviário. E aí isso aqui, eu vou só dar uma rápida explanação, porque vocês têm uma disciplina especificamente para falar sobre isso, tá? Então, nós vamos ter, mas só em termos gerais, né, de visualização, você vai ter uma série de fatores que precisam ser considerados, né? E série de camadas com propriedades muito distintas em termos de pavimentação, né? Você tem o maciço, que é o material bruto, e depois você precisa de camadas de pavimentação, né? Você precisa fazer aterro com um material que tenha boas propriedades, né? Não seja um material colapsível. Você tem a camada do leito, tem a camada do pavimento, né, que a gente tem o subleito, a base e o revestimento, né, aquilo ali que a gente vê na pista, ela é a última etapa, né, só um revestimento, que é uma camada ali de 2 centímetros de asfalto, e tem toda essa outra parte, né, da base, do leito, né, e do aterro, que são materiais que a gente precisa conhecer as propriedades de deformação. Especificamente também para esse tipo de aplicação, nós precisamos fazer ensaios Califórnia e os outros ensaios de abrasão, né, ensaios de deformação, tá bom? Nos agregados para contenção, né? Uma outra coisa que eu queria referir. Aqui a gente tem como agregados principais, né, britas, tá? Então, agregados de menor dimensão. Depois, agregados para contenção. Então, aqui no caso das contenções, nós temos agregados de pedra de mão, ou então matacões, tá? Ou pedras de maior dimensão. Então, nos agregados para contenção, nós utilizamos agregados com tamanhos maiores. Para drenagem, aquelas nossas curvas granulométricas que nós verificamos. Vamos voltar. Enquanto que para a produção de concreto eu precisava de curvas bem graduadas, aqui para drenagem eu não preciso de curvas graduadas. Eu preciso ter curvas uniformes. Por quê? Curvas uniformes quer dizer que eu vou ter materiais do mesmo tamanho, grãos do mesmo tamanho, e esses grãos do mesmo tamanho, eles não vão conseguir preencher todos os espaços. Como aqui a minha finalidade é fazer com que nós tenhamos um fluxo de água, né, passante, então eu preciso desses vazios, essencialmente, para poder passar, né,
para poder passar essa água. Então, temos essa utilização. Depois, para drenagem interna de estruturas, né, de contenção, então nós podemos ter, por exemplo, também a pedra de mão, curvas não uniformes, tá? Então passa por tudo isso também. Tem algumas propriedades, né, de critérios de dimensionamento de filtros de drenagem internas de estruturas de contenção, em que elas vão correlacionar os diâmetros desses meus agregados. Tá? Então, isso é muito interessante, por quê? Porque aqui eu preciso favorecer a permeabilidade. Então, se eu quero favorecer a permeabilidade, eu não posso utilizar, por exemplo, agregados com diâmetros muito pequenos. Então, nós precisamos fazer algumas correlações, né, entre os nossos filtros. As dimensões máximas de partícula, por exemplo, elas estão da ordem de 50 milímetros, e aí você consegue perceber que você precisa ter também aberturas, né, desses filtros. Enfim, você precisa favorecer o fluxo de água. E para favorecer esse filtro, nós precisamos observar, de fato, o diâmetro dos grãos do solo, tá? Então, por exemplo, as nossas regras aqui para atendimento dos filtros. Os D15 de filtro, eles têm que ser menor ou igual a 5 vezes o D85 do solo. O que é o D15 do filtro? O diâmetro dos grãos do solo do filtro correspondente à porcentagem igual a 15% do material que passa. E o D85, o diâmetro dos grãos do solo a drenar, eles vão corresponder a 85% do material que passa. Ou seja, o meu filtro ele tem que ter um diâmetro muito menor do que o diâmetro de partícula do solo. Por quê? Porque, do caso contrário, o solo ele passa a ser carreado e aí eu tenho também um entupimento. Tá? Então, aqui são mais algumas observações sobre os agregados para utilização em contenção. Como vocês têm uma cadeira de contenção, eu não vou me adentrar muito nesse assunto, tá? Mas são critérios de materiais, né, de tamanhos passantes. Então, o que a gente vê é que nós precisamos sempre, nos dispositivos de drenagem, favorecer as curvas não graduadas. E aí eu encerro essa nossa aula de agregados, tá? Eu vou mandar uma lista de vídeos para vocês, para que a gente possa ter noção de como é que alguns desses ensaios são realizados, tá bom? E espero que vocês tenham tido uma boa compreensão dessa aula, tá? Professor, Sim.